Olá, terceiro ano, tudo bem? Aqui, sobre a aula dessa semana, enviada aí, né? Nas aulas que vocês estão assistindo aí pelo PET, foi falado para vocês, o terceiro ano, sobre aplicações e rendimentos. São aulas, essa aula inclusive, não foi uma aula de cálculo, de matéria, de ensinar a calcular, foi uma aula mais exemplificativa, tá? Inclusive, eu percebi que foi uma aula que dá para tirar até muita lição para vocês que já estão no terceiro ano, tá? Para vocês poderem empreender, vocês podem fazer uma aplicação. São aulas que pode alertar vocês, essa aula aí, para muita coisa. Ela até não foi uma aula de matéria. Foi falado, né, sobre algumas situações de investimento. O IPCA significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo, tá? É um cálculo inflacionário que existe no comércio geral. É uma coisa que, né, não tem nada a ver assim, com vocês no momento. Foi falado sobre a TR, que é a taxa referencial, que é uma taxa, por exemplo, bancária. A gente sabe que quando a gente faz uma aplicação ou um empréstimo, a gente tem uma taxa, né? Que seja de rendimento, no caso de uma aplicação. Você coloca um dinheiro numa poupança, por exemplo. Aquele dinheiro ele vai render, né, a cada mês. Inclusive essa taxa referencial aqui, ó, se refere à poupança, o rendimento dela é mensal, não é diário não, tá? Então se você coloca R$ 500, por exemplo, numa poupança e resolve mexer nesse dinheiro antes de 30 dias, esse dinheiro não vai render nada. Ele só passa a render a cada 30 dias que ele está lá na poupança, né? Então, a aula que foi passada aí sobre aplicações e rendimentos é para esclarecer situações para vocês, tá? Foi falado também do CDI, né, que é uma taxa de empréstimo, mas esse CDI aí é uma taxa de empréstimo de banco para banco, até não é aplicação pessoal, no caso de uma poupança ou de um outro investimento. Eu até coloquei aqui, ó, empréstimos entre bancos. Às vezes um certo banco vai fechar o dia com caixa negativo, houve alguma situação que o caixa ficou negativo, um outro banco pode fazer empréstimo a ele para evitar que essa situação aconteça. E vocês sabem também, se algum de vocês ou os pais de vocês já fizeram algum empréstimo, a gente sabe que quando você vai pagar aquele empréstimo, você paga um valor a mais, que é os juros, né? Existe uma taxa em cima disso. Às vezes você pega R$ 1.000 emprestado, às vezes a financiadora ou a agiota, ou quem te emprestou esse dinheiro, vai dividir, por exemplo, em 10 parcelas, em 12 parcelas. Você não vai pagar tanto por mês, mas quando você soma aquele valor total, às vezes vai dar lá 1.300, 1.250. Então, esse valor a mais que você está pagando é os juros pelo empréstimo que você pegou, né? Então, assim, são situações que a gente pode tirar lições para o dia da gente. O que a gente puder fazer para evitar empréstimos, porque lógico que você vai pagar mais, e tem empréstimos com taxas altas, isso tudo tem que ser analisado. Então, se você pega um empréstimo com uma taxa alta, né, você vai pagar muito por aquele empréstimo, isso não é vantajoso, né? Qualquer situação de empréstimo, você está sempre perdendo dinheiro. Então, isso serve também para ajudar a gente a ter controle financeiro, para evitar essas coisas, gastos desnecessários, gastos supérfluos. Então, eu coloco essa aula que foi passada para vocês como uma aula de alerta, de informação e de alerta e para crescimento futuro também. Eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, se a gente evitar, muitos de vocês às vezes já trabalham. Às vezes não trabalham assalariado, mas às vezes trabalham olhando uma criança, tem uma rendazinha ali por mês, né? Faz algum tipo de bico, né? Alguma coisinha para estar quebrando galho, ganha alguma coisa. Só que a gente sempre tem de ter aquele controle de gastar menos do que ganha. Porque a partir do momento que você começa a gastar mais, às vezes a gente empolga, né? Tá recebendo salário ali, começou a ganhar um dinheiro, aí quer comprar um sapato novo, uma roupa nova, uma coisa da moda, e acaba descontrolando. E a partir do momento que você descontrolar, vira-se uma bola de neve.
controlar não é fácil não, né? Então a situação vai se complicando. Então tenham cabeça, né? Estou hoje batendo um papo de alerta com vocês. Tenham cabeça, tá? Não gastem mais do que recebam, né? Vai controlando, tudo passa muito rápido, um mês passa muito rápido. Sentiu vontade de comprar uma coisa esse mês, o dinheiro não deu, faltou um pouco, aguarda um pouquinho, 30 dias, no minuto passa, tá? Então, é nesse sentido aí. Quando eu falo questão de taxa, essas taxas geralmente elas são dadas em porcentagem. Igual aqui nós temos um exemplo de uma taxa, 0,8%, 3,5%. Então, até o cálculo deve ser feito antes de um empréstimo, de um financiamento, para saber o valor que você vai pagar no final. A poupança, por exemplo, a poupança rende aproximadamente 0,5% ao mês. É pouco, mas um pouquinho deixando lá durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, e como o juro é em cima de juro, acaba dando um tantinho bom no final. E eu gostaria de dizer para vocês também o seguinte, que às vezes um aluno, vocês estão aluno de terceiro ano, a maioria de vocês ainda não trabalham, alguns já trabalham, mas uma hora você vai trabalhar, né? Você vai formar esse ano. Quando a gente forma, o que é que a gente quer? Arrumar um emprego, né? Quer trabalhar, tudo que todo mundo quer. Uma hora você vai trabalhar, você vai arrumar um emprego assalariado, vai fazer um curso técnico, de repente vai arrumar um emprego, até que vai ganhar mais de um salário, 2 salários, ou até mais, né? Procure estudar, procure fazer uma faculdade. E aí, quando a gente fala, que é a próxima parte que eu vou falar aqui de investimento, tem aluno que acha que isso não é a realidade dele, que é distante. Ah, investimento, isso é coisa de rico. Não. Né? Existem investimentos bancários que você aplica R$ 50 por mês. Né? E um aluno, por exemplo, que ganha um salário mínimo, tirar 50 ou 100 reais por mês, isso não é difícil não. Se a pessoa for controlada, isso não é difícil não. Então é investimento que você vai fazer a longo prazo, para futuro. 50 reais por mês para quem está ganhando 600, 700 ou um salário mínimo, não é difícil fazer não. Tá? Então, assim, vão analisando essas coisas, vão pensando alto, tá? Vão pensar em tentar melhorar as coisas, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês agora que quando a gente tem essas situações de taxa aqui, qualquer situação financeira que você quiser calcular, ou de juro, ou de desconto, ou de empréstimo, ou de aplicação, você tendo a porcentagem, eu já falei isso, né? Em exercícios que eu resolvi atrás com os alunos que pediram aí. É só jogar na regra de 3, gente. A regra de 3 você acha qualquer situação financeira. Eu vou dar um exemplo aqui e mostrar para vocês, ok? Então, quando a gente fala em aplicações, falei com vocês aí, né? Que não é longe da realidade de vocês fazer uma aplicação, né? Existem ações, eu falei. Existe aplicação bancária que você faz 50, 100 reais mensais. E você vai tendo uma aplicação, deixa aquele dinheiro quieto ali, né? Daqui um futuro aqui, né? Você pode estar comprando aí um carro, você pode estar dando uma entrada para fazer um financiamento de uma casa, de um apartamento. Por que não? Tá? Basta a gente ter cabeça e fazer as coisas direitinho. Uma palavra muito importante que foi citada na aula para vocês aí foi a palavra empreender. Empreendedor, tá, pessoal? Empreender, né? Você pode fazer o seu próprio negócio. Ah, mas eu não consegui o emprego, tá difícil, já tem 2 anos que eu tô tentando, eu formei, não consigo nada. Vai fazer seu próprio negócio. Isso aí é o empreender, entendeu? Tem pessoas que fazem, por exemplo, que plantam uma horta e que através dessa horta aí ele vai vender para a vizinhança, para a comunidade, para o bairro. Ele vai vender alface, vai vender cenoura, vai vender beterraba, vai vender couve. Por que não? Você vai estar ganhando dinheiro, né? Tem um exemplo aí que foi citado na aula, para quem assistiu a aula toda, de um vendedor de paçoca. Tá? Às vezes a gente fica rindo, tem aluno que ri disso, que tem vergonha, né? Esse vendedor de paçoca, ele vendia paçoca para pagar a faculdade. Ele ia para a rua vender paçoca. E o que ele tirava por dia, no final de um mês, é isso que eu falo. Às vezes a gente pensa num dia, ah, só isso por dia, mas multiplica por 30, multiplica por 60. Será que não é uma graninha boa? Então, assim, a gente não pode ter vergonha, pessoal. Sabe? Eu tenho um aluno aí, que foi aluno meu aí na escola, Gabriela Neves, né, alguns anos atrás, que era um aluno menorzinho que vendia pastel na rua.
Eu mesma às vezes comprava pastel na mão dele para ajudá-lo. Porque eu achava tão bonitinho a seriedade de todo dia ele subir com a cestinha vendendo pastel, aquela boa vontade de vender. Eu comprava às vezes para ajudar, entendeu? E aos pouquinhos eu fui percebendo o crescimento desse aluno. Então ele começou desde pequenininho vendendo pastel, foi juntando seu dinheirinho, foi comprando as coisinhas, comprava um celular, tudo com o esforço dele, porque a família não tinha condições de dar. Né? Isso ele foi crescendo, já formou no terceiro ano, já é um aluno formado, que hoje trabalha, já ganha mais do que salário, né? Que já está com uma situação de vida, já comprou moto, entendeu? E assim, às vezes eu encontro, bato um papo, elogio muito, fico satisfeito. Mas foi questão dele, né? Não teve vergonha. Então a gente não pode ter comodismo, é acomodar. Tem aluno que fica esperando, que xinga, que reclama, que não tem emprego, que não acha, mas também não tem uma boa vontade de levantar cedo e molhar uma horta, né? De capinar um mato, né? De cavar um canteiro. Por que não? Entendeu? Vender uma verdurinha aí sem agrotóxico. Lógico que vem, só que a gente não pode ter preguiça. Agora fica dormindo o dia inteiro, mexendo com o celular, esperando emprego, bater na porta, aí infelizmente. Então vão correr atrás, não tem vergonha. Arruma uma coisa para vender de grão em grão, vai indo. Né? Então é uma aula bem assim para vocês que estão formando no terceiro ano, bem alerta, bem bacana o assunto que foi tratado. Tá? Então vamos pensar nisso, não tenha vergonha. Né? Tem tantas meninas aí habilidosas que sabem fazer tanta coisa bonita de arte, de artesanato, que aprendem nos locais aí que frequentam. Então vão colocar isso em prática, vão vender, vão para a rua, vão para a praça, vão oferecer aos professores. Então a gente não pode ter vergonha, tá? As oportunidades tem. A gente tem de agarrar e não pode ser acomodado. Quando eu falei com relação à regra de 3 com vocês, eu dei um exemplo aqui. Vamos supor que um aluno ele aplica R$200 ali, né, no investimento ou numa poupança que está rendendo 0,8% ao mês. Então, como que eu vou calcular para saber daqui, né, um mês, quanto que ele vai ter desse dinheiro aí? Só para ele ter uma noção. Eu falei que qualquer situação financeira, se você usar sempre a regra de 3, não tem erro, tá, pessoal? Você calcula qualquer coisa, que seja um financiamento, tá? Então, vamos lá. R$200, que é o valor total que você aplicou, qual é o total em porcentagem? É 100%. Então, esse R$200 está representando 100%. Então, 0,8%, porcentagem, sempre embaixo de porcentagem, dinheiro embaixo de dinheiro. Então, 0,8% vai dar que valor em dinheiro? Chama de X e vamos calcular. Sempre que você montar a regra de 3, você sempre multiplica cruzado. Tá? Então, aí, multiplica cruzado e multiplica sempre a letra primeiro, que já fica fácil de isolar. 100 vezes x, nós vamos ter 100x. E aqui nós vamos fazer 200 vezes 0,8. Vamos fazer continha comigo aqui, ó. 200 vezes 0,8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. Uma casa depois da vírgula. Porque aqui não tem vírgula, né? Então eu vou contar uma casa. 160. Esse 0 depois da vírgula não precisa de colocar. Então 100x é igual a 160. Isolando o x, x vai ser igual a 160 dividido por 100. Esse 0 pode cortar com esse 0, não dá para cortar os dois, mas um já ajudou. E aí eu vou pegar 16 e dividir por 10. Dividir o número por 10 é só caminhar uma casa para a esquerda. E se eu caminhar uma casa para a esquerda, olha o que eu vou encontrar. 1,6, que em dinheiro é como se fosse R$1,60. Então, quando for daqui 30 dias, esse R$200 que eu apliquei, ele já vai estar 201,60. Ele já rendeu 1,60. Às vezes o aluno pensa assim, mas 1,60? Nem R$2 por mês? Mas R$200 também não é um valor tão grande. Né? Se o aluno aplica R$1.000, R$1.500, se ele for juntando dinheiro e já aplica um valor maior, lógico que o rendimento é maior. Mas é melhor começar com menos, com pouquinho, do que com nada. É melhor você colocar 200 na poupança, ele vai render 1,60. No outro mês, ele vai render um pouco mais que 1,60, porque você já vai ter 201,60.
E o rendimento sempre é calculado em cima daquele valor anterior que você tem. É o que a gente chama de juros sobre juros. Então, deixa lá, no final de 1 ano, 2 anos, 5 anos, aquele tantinho já vai virar uma quantidade boa. E você pode ir todo mês colocando um pouquinho também. Ah, eu abri uma poupança com o limite que o banco pede, que é R$200. Mas será que se todo mês eu não posso ir lá e jogar na minha poupança R$50, R$100? Eu estou trabalhando, ganhando dinheirinho? Vai fazendo isso. Né? Não deixa dinheiro em casa não, porque dinheiro na mão da gente a gente gasta. Né? Aparece uma coisa ali para comprar, aparece um viajante, você está com dinheiro, você acaba, ó. Agora se você já guardou lá no banco, até que você vai lá no banco, tirar, sai de sua casa, às vezes você nem anima, então deixa ele quieto lá. Né? Então, é possível sim, pessoal. Tá? Eu estou mostrando aqui, suponhamos que isso fosse um empréstimo, vamos para a situação contrária. Né? Aqui eu mostrei no caso de uma poupança. Né? E se você pegou um dinheiro emprestado com essa mesma taxa aqui, então se você vai devolver o dinheiro para a pessoa daqui 30 dias, você vai devolver para ela R$201,60. Né? Às vezes o aluno pensa assim, então não tem problema pedir dinheiro emprestado não, porque é bem pouquinho, eu paguei nem R$2 de juros. Mas, deixa eu falar para vocês podem ter certeza que no caso de um empréstimo, a taxa não vai ser tão pequenininha como 0,8. Isso aqui não é nem 1%. Tem pessoas que emprestam dinheiro, tem financiadoras que fazem empréstimo com taxa de 7%, entendeu? De 5%, aí o valor já sobe bastante. Então, vocês podem até ter curiosidade, calcule esses R$200 aí como a taxa de 7% para vocês verem. Né? Então, já não fica tão pouquinho assim. Então, sabendo disso, né? Então, qualquer situação que vocês queiram entrar ou queiram fazer, vocês mesmos podem fazer o cálculo, tá? Então, assim, que sirva de alerta para vocês, que essa aula aí, pelo que eu percebi, foi uma aula mais de informação e que a gente pode tirar como lição alerta para a vida da gente. E pensem sempre no empreender aqui, tá? Você é capaz, você pode, tá? Só não pode ter preguiça e má vontade, a gente chega lá.